No trajeto de retorno, Anli não cruzou com muitas pessoas. Apenas alguns anciãos que passaram por ele o viram mancando e ficaram levemente surpresos, mas não expressaram nenhum comentário. Parecia que ele passou despercebido como um jovem. Ao chegar em casa, a dor nos pés aumentou. Anli apressadamente se dirigiu à beira da cama, retirou os sapatos e as meias com cuidado e examinou os ferimentos. Oh, está tão inchado! O polegar do pé direito já estava inchado, e a pele ao redor da ferida estava vermelha e inflamada, parecendo uma grande pimenta vermelha. Anli estendeu a mão para o travesseiro de madeira ao lado de sua cama e retirou um pequeno frasco de remédio de debaixo dele. Era um medicamento para traumas cuidadosamente preparado pelo Dr. Mo, com efeitos milagrosos sobre contusões, inchaços e até sangramentos. Obtê-lo do Dr. Mo não tinha sido fácil. Anli o havia adquirido antecipadamente quando Zantai se machucou durante a prática da técnica da armadura de elefante, mas ele não esperava ter que usá-lo tão cedo. Ao abrir a tampa do frasco, um forte odor medicinal impregnou o ar, e o pó do remédio foi gentilmente aplicado nos dedos dos pés inchados, trazendo um alívio imediato. As habilidades médicas do Dr. Mo eram verdadeiramente notáveis. Anli envolveu cuidadosamente o dedo do pé machucado em um pedaço de pano limpo, calçou meias e sapatos novos. Felizmente a dor diminuiu bastante, ele murmurou consigo mesmo. Caminhando lentamente alguns passos para frente e para trás, Anli sentiu-se satisfeito com o alívio rápido do ferimento. Agora era hora de enfrentar o mistério da garrafa, o objeto que causará sua lesão. Anli pegou a garrafa e a examinou atentamente, limpando-a com um pano. Observou cada detalhe da garrafa, desde seu tamanho até sua textura e cor. O frasco não era muito grande, cabendo na palma da mão, e era feito de um material desconhecido para Anli. Era de um verde claro, com padrões de folhas escuras impressas na superfície. A textura era única, como se as folhas fossem reais. Ao tentar abrir a tampa hermeticamente fechada, Anli ficou frustrado ao perceber que estava extremamente difícil de abrir. Mesmo com toda a sua força, a tampa não se movia. Após várias tentativas infrutíferas, Anli decidiu pedir ajuda a Zantai, que era muito mais forte. Enquanto esperava por Zantai, o tempo parecia passar agonizantemente devagar para Anli. Finalmente, ouviu o som de Zantai chegando em casa. Ao entregar a garrafa a Zantai e pedir sua ajuda para abri-la, Anli ficou surpreso ao ver que mesmo Zantai, com toda a sua força, não conseguia abrir a garrafa. Desapontado, Anli recolheu a garrafa e decidiu lidar com o problema por conta própria. De volta à sua cabana, ele examinou a garrafa minuciosamente, procurando por uma solução para o enigma que ela representava. Bum! Anli cerrava os punhos, golpeando a mesa com determinação. Depois de uma cuidadosa reflexão, ele decidiu abrir a garrafa com uma ferramenta adequada. A ideia de usar métodos violentos para forçá-la se dissipou rapidamente, ou não era uma solução viável para um objeto tão peculiar e bonito. Anli sentiu uma pontada de dor ao pensar na possibilidade de danificar a garrafa, relutante em fazê-lo. Ele ponderou sobre chamando outros irmãos para ajudar, mas logo descartou a ideia, considerando a garrafa como seu tesouro pessoal e relutando em compartilhá-la. A curiosidade em relação ao objeto dentro da garrafa excitava Anli cada vez mais. Mesmo sabendo que poderia ser apenas uma garrafa vazia, ele estava disposto a arriscar, convencido de que o mistério valia mais do que o próprio recipiente. Essa inquietação o consumia, tornando impossível para ele encontrar paz até resolver o enigma. Depois de tomar sua decisão, Anli dirigiu-se à casa onde os objetos diversos eram armazenados. Selecionou cuidadosamente um pequeno martelo entre as várias ferramentas disponíveis e retornou à sua casa determinado. Ao chegar, colocou a garrafa sobre uma superfície plana, estabilizando-a com alguns tijolos azuis. Com um golpe decidido, ele atingiu a barriga da garrafa. Bum! Inicialmente, Anli aplicou uma força leve, temeroso de danificar o conteúdo. Vendo que a garrafa permanecia intacta, ele ganhou confiança e aumentou a força dos golpes. A cada impacto, o martelo ressoava contra a superfície da garrafa, mas para sua surpresa, mesmo quando metade dela foi esmagada, o objeto dentro permaneceu ileso. Anli ficou atônito diante da resistência da garrafa.
Tocou a área atingida, sem encontrar qualquer sinal de dano. Isso superou suas expectativas, confirmando que a garrafa era algo extraordinário. Convencido de que era improvável que o verdadeiro dono a tivesse abandonado deliberadamente, Ali decidiu mantê-la para si mesmo. Sua infância marcada pela pobreza e pela desigualdade na montanha o tornou desconfiado das pessoas privilegiadas e influentes. Ele se recordou das vezes em que foi ridicularizado e menosprezado pelos discípulos ricos, e das injustiças cometidas pelas figuras poderosas da montanha. Com esses pensamentos em mente, Ali decidiu ocultar a garrafa, evitando devolvê-la a quem quer que a tenha perdido. Após guardar a garrafa em uma bolsa de couro que ele usava ao redor do pescoço, Ali sentiu-se mais tranquilo. Ele caminhou pelo Vale das Mãos de Deus até que a escuridão o envolvesse completamente, então retornou para casa, seu coração finalmente em paz. Zantai sabia que Ali tinha machucado o pé, então decidiu levá-lo comida pessoalmente e acompanhar sua refeição. Ao chegar à casa de Ali, Zantai organizou tudo desajeitadamente, movendo cadeiras e sacudindo mesas até que tudo estivesse pronto para comer. Enquanto conversavam sobre fofocas locais e compartilhavam experiências, Zantai expressou sua frustração com a prática de artes marciais conhecida como o Xianjiagon, que ele achava dolorosa e desafiadora. Enquanto Zantai enfrentava dificuldades com sua própria prática, ele invejava a aparente facilidade com que Ali seguia sua rotina de meditação e recitação de escrituras. No entanto, ele compreendia os medos de Zantai em relação às camadas mais avançadas do Xianjiagon, sabendo o quão doloroso e desgastante podia ser o treinamento. Apesar das adversidades, Zantai admirava a determinação de Ali em persistir na prática, mesmo que isso significasse enfrentar torturas e dificuldades. Para Ali, por outro lado, a prática do Xianjiagon representava um pesadelo, e ele não teria escolhido seguir esse caminho mesmo que significasse alcançar a maestria em pouco tempo. Enquanto conversavam, o jantar chegava ao fim e Zantai se preparava para partir. Ali, depois de fechar todas as portas e janelas, examinou novamente uma garrafa que tinha em sua posse. Apesar de sua juventude, Ali logo adormeceu, exausto pela dor em seu pé e pelas preocupações em sua mente. Em meio ao sono, Ali foi despertado por uma sensação gelada e uma luz intensa. Ao abrir os olhos, ele se deparou com um fenômeno inexplicável, pontos de luz branca caindo do céu através de uma claraboia aberta, convergindo para a garrafa em sua mão. Fascinado e atordoado, Ali observou enquanto os pontos de luz se acumulavam ao redor da garrafa, formando um brilho hipnotizante. Curioso, Ali investigou a garrafa e descobriu que os pontos de luz não apenas a rodeavam, mas pareciam ser absorvidos por ela. Intrigado, ele tocou um dos pontos de luz e sentiu um arrepio. Percebendo que mais filamentos de luz continuavam a cair da claraboia, Ali decidiu investigar o exterior, garantindo que não havia ninguém por perto. Convencido de sua solidão, Ali pegou a garrafa e fugiu para um lugar isolado. Lá, ele testemunhou um fenômeno ainda mais surpreendente: os pontos de luz ao redor da garrafa se multiplicaram, formando um aglomerado brilhante e hipnótico. Maravilhado e determinado a descobrir mais sobre esse fenômeno, Ali observou com admiração enquanto a luz branca continuava a se acumular ao redor da garrafa, deixando-o intrigado sobre a natureza e o propósito dessa estranha fonte de luz. Ali ergueu a mão num gesto de surpresa, os punhos cerrados num sinal de empolgação enquanto soltava um grito. Naquele momento, ficou claro para ele o temperamento de seu filho. Parecia que suas suspeitas estavam corretas, portas e janelas fechadas impediam a garrafa de atrair os filamentos de luz branca. Somente em espaços totalmente abertos, a capacidade da garrafa de atrair esses filamentos de luz era aprimorada, formando assim um grupo de luz mais pronunciado. A origem desses filamentos de luz ainda era um mistério para Ali. Qual seria a utilidade de inalar esses pequenos pontos de luz da garrafa? No entanto, ele sentia que estava prestes a desvendar esse enigma. A espera pelo clarear do céu e o gradual desaparecimento da luz ao redor da garrafa restaurou a calma ao ambiente. Durante esse período, Ali observava atentamente as mudanças na garrafa ao seu lado, mantendo-se cauteloso para não ser descoberto por outros. Com cuidado, ele pegou a garrafa e a examinou. Nada parecia ter mudado. A tampa ainda estava firmemente fechada.
Desapontado, Anli guardou a garrafa, sabendo que estava ficando tarde e que precisava retornar à sala de pedra para meditar e praticar. Nos dias seguintes, à mesma hora todas as noites, o mesmo fenômeno se repetia com a garrafa. Incontáveis filamentos de luz eram atraídos pela garrafa, transformando-se em pequenos pontos de luz que eram avidamente consumidos por ela. Entretanto, no 8º dia, Anli testemunhou outras mudanças. Após um curto período de absorção de luz, a garrafa emitiu uma luz verde deslumbrante, seguida pela aparição de palavras e símbolos dourados em sua superfície. Esses caracteres tinham uma estrutura suave e peculiar, emitindo um encanto ancestral indescritível enquanto piscavam na superfície da garrafa. Esses fenômenos alternativos duraram apenas um momento antes de desaparecerem, deixando apenas alguns caracteres dourados projetados na garrafa. Parecia que tudo voltará ao normal. Após esses eventos estranhos, Anli não se preocupou mais com eles, focando em um novo mistério que se desdobrava diante dele. Com um movimento descuidado, Anli tentou abrir a tampa da garrafa. Para sua surpresa, ela se abriu facilmente, revelando uma gota de água marinha em seu interior. Desanimado com a aparente simplicidade da descoberta, Anli selou a garrafa novamente e a guardou, retornando à sua residência com uma sensação de desilusão. Apesar de ter aberto a garrafa, Anli se sentiu insatisfeito com o resultado. No entanto, uma simples frase casual do Dr. Mo reavivou sua determinação em praticar a fórmula. Nos dias seguintes, Anli se dedicou incansavelmente à prática, trabalhando duro para alcançar o próximo nível das fórmulas. Sob a orientação do Dr. Mo, ele adotou uma rotina disciplinada, imerso em seus estudos e treinamento. 4 anos se passaram num piscar de olhos, e Anli, agora com 14 anos, havia se transformado num jovem decidido e trabalhador. Seu mundo girava em torno da sala de pedra, da residência e das lições com o Dr. Mo. À medida que sua prática avançava, Anli gradualmente esqueceu o mistério da garrafa, concentrando-se inteiramente em sua jornada de crescimento e desenvolvimento como discípulo do Dr. Mo. O Dr. Mo, satisfeito com a dedicação de Anli ao cultivo, enfrentava desafios com sua própria saúde, agravada nos últimos anos pela progressão de uma doença. Enquanto ele se preocupava com o lento progresso do cultivo de Anli, este último percebia uma expressão peculiar nos olhares do doutor, misturando cordialidade e ganância. A sensação de desconforto de Anli crescia à medida que sua prática estagnava devido à falta do precioso remédio provido pelo Dr. Mo. Incapaz de avançar sem medicamentos, Anli sentia-se envergonhado diante do mentor. Ao compartilhar sua situação com o Dr. Mo, Anli recebeu o apoio do mentor, que partiu em busca de ingredientes medicinais. Com Anli agora sozinho no vale de Shenshou, sua mente vagava para o súbito desaparecimento de Zantai, um amigo próximo, há 2 anos, o que suscitou rumores e intrigas entre os discípulos. Sentindo-se livre da prisão do vale, Anli vagou pelas montanhas, encontrando curiosidade e estranheza entre os discípulos ao longo do caminho. Evitando interações, Anli mergulhou na paisagem montanhosa, até que o som de uma agitação o levou a um penhasco escondido, onde uma multidão de adolescentes se reunia para assistir a um confronto entre 2 grupos. Surpreso com a cena, Anli reconheceu rostos familiares entre os jovens, acenando animado para eles. A curiosidade o impulsionou a observar o confronto, maravilhando-se com a energia e determinação dos participantes. Perdido na atmosfera vibrante, Anli encontrou uma sensação de liberdade que há muito não experimentava.